Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira live, da semana. Vocês podem ir entrando, se apresentando, dizendo de onde é que vocês estão falando, tá? Fiquem à vontade. Dizer de que estado vocês estão falando. Enquanto vocês vão dando o ar da graça de vocês, eu vou me apresentando. Meu nome é Ana, eu fundei essa página, administro ela junto com a Jade. E durante a semana a gente tem uma série de lives, que acontece aqui, enquanto vocês vão chegando, vão se apresentando aí, falando de que estado vocês estão. Eu vou falar um pouquinho sobre as atividades que a gente desenvolve aqui. Todas as segundas-feiras nós temos o Destinação do Fonte Viva, onde a gente está lendo, as mensagens de Emmanuel e refletindo. Então, uma segunda sou eu, uma segunda é Jade, nesse horário das 19 horas. Amanhã é um dia incomum, porque nós teremos uma live compartilhada aqui. Na verdade, a página foi convidada, então a Sabrina estará aqui junto com o Ser Espírita para refletir sobre uma mensagem do Mestre de Amor. Na quarta-feira eu volto aqui com vocês para fazer o Minutos com a Joana de Ângeles, onde a gente também está lendo e está refletindo uma mensagem deste livro da Joana de Ângeles. Vamos lá, o que mais? Na quinta-feira tem um estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo é realizado no Meet. Nós temos um grupo no WhatsApp. Então, para quem quiser fazer parte, basta ir lá nos destaques que fica em cima do feed e fica em cima das postagens que lá tem o QR Code do grupo, tá bom? Então, esse estudo do Livro dos Espíritos acontece às 8h30 da noite. É 1 hora de estudo no Meet. E no domingo nós temos o Clube do Livro, que quem conduz é a Jade. A Jade faz lives, aqui do Clube do Livro. Só que esse domingo não vai ser aqui, vai ser no Meet, onde vai ter uma roda de conversa sobre os 5 primeiros capítulos do livro Renúncia. Então, para quem quiser fazer parte também do clube, basta. E também nos destaques, tem um destaque só do Clube do Livro, tá? Eles têm um grupo lá no Telegram. E é isso, Toda segunda-feira eu coloco aqui para vocês, a agenda da semana, justamente para vocês ficarem bem antenados e participar, compartilhar o conhecimento de vocês, Caso vocês queiram participar de algum desses grupos, é só ir lá nos destaques. Eu estou falando direto do Pará, uma cidade chamada Marabá, tá? Mas sou paraibana nata. Vamos lá, e a Lara da Bahia, Patrícia, boa noite, boa noite, boa noite. Cheirinho da Lusa. Boa noite, meu nome é Luana, sou de Itaquequecetuba, São Paulo. Eita, quase um jaguão, A Ju Crispim, sou de Campo Grande, Mato Grosso, Se eu não me engano, Mato Grosso. Eduardo de Uberaba, olha aí, Minas Gerais. Muito bom, terra de Chiquinho. Chiquinho trabalhou pelo Espiritismo. Patrícia de Serra Talhada, Pernambuco. Amo esse momento. Eu também gosto de estar aqui com vocês, Tá mais próximo. A internet também é fria, Então esses encontros é bom pra gente ficar mais juntinho. Então, para quem quiser participar dos grupos, tá? É só ir lá no destaques que tá no feed, que lá tem os QR Codes, tem um link, tudo bem bonitinho, tá? A Sabrina de Campo Grande, Mato Grosso. Muito bom. Então vamos lá. A gente vai fazer a leitura da mensagem 9. Estejamos contentes. É possível a gente estar contente, nessa situação que a gente vive? Ou será com a positividade tóxica, como eu já ouvi falar por aí, Então, não sei. Vamos ver o que Emmanuel vem trazer aqui pra gente nessa mensagem. Então, primeiro eu leio toda a mensagem, depois a gente vai conversando, vai dialogando sobre ela, tá? Estejamos contentes. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isto contente. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. O monopolizador do trigo não poderá abster-se à mesa senão de algumas fatias para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não dependerá senão alguns metros de panos para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim pela conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais.
Por que esperas o banquete, a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas o tesouro de moedas na retaguarda, para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para o socorro do próximo de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gota, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilham a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver em certia, em paz e contentamento. Olha só, né? O que é que Emmanuel quis falar pra gente? Então, vamos agora destrinchar mesmo. Emmanuel, esses livros da coleção Fonte Viva, Emmanuel sempre, antes de começar a falar, né, ele sempre faz uma citação de Paulo de Tarso. Então, a citação de Paulo de Tarso, lá que está nos 1 Timóteo, é: tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Paulo diz o quê? Bem, que a gente seja feliz com aquilo que a gente tem, né? Basicamente é isso. Se a gente tem sustento, um sustento que nos traz uma vida digna, um sustento que nos agasalha, que alimenta o nosso corpo, é motivo de gratidão, motivo de felicidade, né? Então, basicamente é isso. Seja feliz com aquilo que você tem. E aí, Emmanuel, ele começa a dar exemplos. Ele começa a dar exemplos daquele que monopoliza o trigo, que seria, na nossa atualidade, seriam os padeiros, né? Os donos de padaria. Quem monopoliza, né, o trigo, a farinha, ele só vai poder, a única certeza que ele tem é que ele vai ter pão. Ele vai poder se abastecer de pão. Se um proprietário de fábricas de tecido que produzem lençóis ou mantas, ele com certeza, a única coisa que ele vai ter certeza que ele vai ter para consumo próprio vai ser os lençóis, vai ser a manta que ele mesmo produz. Então, Emmanuel, ele continua dizendo assim, que a gente não pode nem se alimentar, nem se vestir, nem viver refém de vaidade, de gula, de egoísmo, mas assim, de acordo com aquilo que a gente consegue viver mesmo, daquilo com que a vida, né, a nossa vida, o nosso trabalho provê. Aquilo que eles chamam de princípios, né, conforme com os princípios que regem assim a vida, nos fundamentos naturais, que a gente não busque o exagero. Na verdade, quando a gente começa a ter coisas, a gente vai querer ter mais. Então, Emmanuel chama a nossa atenção em relação a esse tipo de educação, que quando a gente começa a acumular e começa a querer sempre mais, vai faltar para alguém, né? Obviamente, vai faltar para quem precisa. E aí ele continua: por que a gente espera uma mesa farta? Né? Às vezes a gente coloca muitas condições para a gente realizar o bem, né? A gente diz assim, não, eu só vou... Aí ele dá o exemplo do banquete. Não, eu só vou amenizar a fome, né, das pessoas que estão passando necessidade quando eu tiver condições de dar um banquete, né, de dar uma mesa farta. E às vezes a gente diz assim... e às vezes a gente, não só a comida, mas a gente diz assim, como é que eu vou ajudar alguém se eu não tenho nem para mim mesma, se me faltam recursos materiais? E ele diz, olha, a caridade, ela não é só material, não, né? É um engano quando a gente pensa que caridade é só distribuir o seu pão, caridade é só dar uns trocados para quem está na rua, para quem está no sinal pedindo. A caridade não é só isso, né? Ela é uma coisa que nasce do coração, como ele diz, né? Fonte nascida do coração. É a vontade de querer ajudar, é a vontade de fazer o bem. E quando a gente tem vontade, a gente busca meios, né?
A gente não busca, porque eu só vou fazer o bem quando eu tiver isso, ou quando eu tiver aquilo, não. É o que a gente tem no momento, tá? Então, é assim, ele diz assim, é digno de respeito. Se você, por exemplo, se você tem condições materiais de ajudar o teu próximo, né? Então, é digno, sim, de respeito, claro, né? Porque há dias de insegurança, há dias em que a gente vê pessoas passando necessidade. Então, não é que ele menospreza a caridade material. Emmanuel disse, não, é digno realmente de respeito. Mas, assim, que você não coloque a caridade como se ela só pudesse ser realizada dessa forma, sabe? Então ele diz assim, ó, descerra. Primeiro tira, né, os impeditivos que existem em nós mesmos, né, os nossos bloqueios, as nossas limitações, e que a gente deixe esse sentimento rolar, né? Ele diz assim, ó, deixe que teu sentimento fulgure a todos. Então, deixe que nosso sentimento de fazer o bem atinja a todos que estão à nossa volta. Aí ele diz assim, que quando a gente deixa esse sentimento, né, crescer dentro da gente, é como se fosse um sol. Um sol que emite os raios, que ilumina, que alimenta, que aquece. Às vezes a gente almeja muito, fazer coisas grandiosas em relação à caridade, e a gente acaba não fazendo nada. Ou a gente fica dizendo assim, não, quando eu tiver nessa condição aqui eu vou fazer. Isso me lembra muito Chico Xavier, porque Chico Xavier, ele fala, né, que se ele tivesse esperado condições melhores para servir, ele nunca teria começado, porque Chico Xavier é uma pessoa com limitações físicas, né, ele era doente, ele tinha os problemas de família também, né, financeiro, econômico, fora as doenças do corpo físico. Imagina, né? Se ele fosse esperar um dia que ele tivesse pleno, ele nunca iria trabalhar, né? Ele nunca teria se dedicado à mediunidade. Então, às vezes e olha que a gente não tem nem metade dos problemas que Chico Xavier tinha, né? A gente tem um corpo saudável, e mesmo assim a gente sempre fica arrumando um empecilho de realizar o bem, de fazer um trabalho voluntário, de se dedicar a uma causa, de ajudar alguém que está ao nosso redor. E ele disse assim, que a chuva, pra gente ter uma comparação, a chuva ela vai de gota em gota, né? De gotinha em gotinha, ela alimenta bilhões e bilhões de vidas, as plantas, os animais, os seres microscópicos. Então, se o nosso trabalho é de gotinha, né, Ana, eu só posso fazer tal coisinha, então faça, né? É importante que se faça, tá? Aí ele continua, né? Então, de pouco em pouco, aquilo que a gente divide se torna, assim, em uma coisa grandiosa. Eu não sei se vocês já assistiram o filme, é um filme já bem antigo, que se chama A Corrente do Bem, que é um menino, né, que ele faz o bem. Então, aquela pessoa que é alcançada por aquele gesto que ele faz, ela fica, assim, na missão de ajudar 3 pessoas. E essas 3 pessoas, mais 3 pessoas. Então, assim, às vezes um ato que a gente faz, que a gente julga ser insignificante, quando a gente vai ver lá do outro lado, na ponta da agulha, se tornou algo fantástico, né? Algo assim grandioso. E que surgiu daquele trabalho pequenininho que a gente se devotou. Aí Emmanuel continua a falar, né? Algumas sementes, quando a gente cuida, quando a gente aduba, como a gente rega, com o passar dos anos se torna uma floresta imensa. Então, Emmanuel nos chama muito a paciência também. Tenha paciência. Muitas vezes, quando a gente vai iniciar um trabalho espírita, às vezes a gente só vai iniciar. A gente vai dar o pontapé inicial. Às vezes, esse trabalho que a gente vai realizar não vai ser realizado por nós. Vai estar sendo realizado por outras pessoas. E que bom, né? O importante é que tenha continuidade, que alguém realize. Aí ele termina dizendo assim, ó, estejamos sempre alegres, que a gente auxilie a todos aqueles que estão ao nosso redor. E se a gente parar para perceber, a gente tem diversas oportunidades de ajudar no nosso dia a dia, tá? E ele disse assim, ó, porque segundo o que Paulo de Tarso falou, é que se a gente possuir a graça de contar com o pão, né? Se a gente pode contar com a graça de ter pelo menos uma alimentação no nosso dia e de possuir um agasalho também, a gente tem a obrigação de viver, né, e servir em paz
e contentamento, sem queixume, sem reclamar. Quando Jesus no sermão, né, do monte, que ele diz que falava sobre os lírios do campo, ele falava justamente sobre isso, da gente ser feliz com aquilo que a gente tem, ser feliz com aquilo que a gente tem e buscar simplicidade na nossa vida. Ele dizia, né, olhar os rios do campo, eles não fiam nem tecem, mas é muito mais bonitos do que as vestes de Salomão. Então ele olhava para a simplicidade daquelas flores que viviam no campo, que aparentemente ninguém cuidava, né, mas que eram belíssimas. E aí quando ele falava dos pássaros do céu, veja os pássaros no céu, né, eles não se preocupam em guardar a comida, né? E Deus provém a esses pássaros, né? Não falta alimentação, não falta água. E Jesus ainda disse: não sois vós mais amados pelo Pai do que esses pássaros? Como se fosse assim, calma, né? Tenha paciência, um dia de cada vez. O importante é que você seja feliz com aquilo que você tem. Continue se esforçando, continue lutando e tudo mais virá em acréscimo. E se não vier, paciência, continua tocando a vida, continua te esforçando, tá? Porque com o Espiritismo ele traz essa certeza. Olha, tua real vida, a vida lá no plano espiritual, isso aqui que tu tá vendo é uma simples passagem. Então aproveita a estadia, aproveita, né, a hospedagem aqui na Terra e trabalha, te aperfeiçoa, respira, revira os olhos, mas não desiste, tá? Então, nesse momento que a gente está passando, em que muitos estão na privação, estão na escassez, que a gente seja grato por aquilo que tem. E se a gente tem, né, um agasalho e um pão na nossa mesa, que a gente também saiba distribuir isso para os nossos irmãos, tá? A caridade, lembrando, não é só caridade material, não. Também tem a caridade moral, a presença, o apoio, a palavra amiga, que é tão valiosa quanto a caridade material, tá? Hoje eu fui fazer, por exemplo, uma caminhada aqui, né, perto, e tinha uma mulher que estava com um filho naqueles carrinhos, né, que o menino senta dentro do carrinho, a mãe vai guiando, né? E do outro lado da rua, tentando atravessar, estava uma filhinha dela mais velha, eu acho que tem a idade do meu filho, se for, tem uns 10 anos, tentando atravessar de bike na rua, a rua muito movimentada, e ela lá, né? E agora? Aí dizendo, não, filho, fica aqui com o pequenininho, fica aqui, só vou ajudar a sua irmãzinha a atravessar a rua. Eu disse, não. Aí eu vi aquela arrumação, né? Aí eu disse, não, você quer que eu fique com o seu filho? Eu fico aqui com o seu filho, ajuda sua filha a atravessar. Ela ficou meio assim, eu disse, não, então tá. Olha, tu fica com a tia aqui. Então, assim, pra ela foi um socorro. Pra mim, foi algo assim que não puxou grandes esforços para mim, mas para ela foi algo assim extremamente necessário. Então que a gente veja assim, que a gente aproveite também todas as oportunidades que nos são dadas, né, para fazer o bem. Eu poderia ter passado reto, eu poderia ter continuado feito minha caminhada, a vida que segue, ser indiferente, né? Enquantas vezes eu já fui, né, e a gente é indiferente em relação a tudo aquilo que nos rodeia, mas que a gente possa aprimorar essa nossa visão, né? Então, pessoal, eu falei demais, né? Vocês ficaram todos caladinhos aí só ouvindo. Bora praticar. Emmanuel nos chama muito, puxa muito a nossa orelha para a prática. Vamos fazer o bem. Se você não pode fazer, se você não pode ir à rua, você tá fazendo bem em estar em casa, em estar se protegendo, em estar protegendo o seu próximo, tá? E vamos aproveitar tudo aquilo que vier ao nosso redor, tá bom? Então é isso, pessoal. Até quarta-feira eu estarei aqui de volta com vocês para um Minutos com a Joana de Ângeles. Eu desejo que vocês tenham uma ótima noite, tá? A live fica salva aí para vocês que quiserem ouvir depois. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.